Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos ao vivo neste momento e quero te convidar a participar da nossa aula de ética cristã. Estamos aí na nossa quinta aula de ética cristã e você é o nosso convidado. Vamos estar aí, estamos ao vivo. Tivemos aí alguns atrasos de gravação, mas já chegamos aqui no estúdio, né? Nós atrasamos um pouco, devido a alguns compromissos de saúde familiar. E eu me atrasei um pouco, mas já estou aqui pronto para nós iniciarmos a nossa aula. Deus abençoe. Você é muito bem-vindo aí a estar conosco, tá bom? Deixa eu pegar aqui já as mensagens dos irmãos, já deixar aqui o chat para estar acompanhando aí o chat dos amados, tá bom? Que Deus os abençoe. Nós vamos para a nossa aula de ética cristã. Venha estar conosco nesta aula aí, você que está aqui no Brasil, fora do Brasil, no exterior, eu te convido a participar desta aula conosco aí. Bom, então vamos lá. Vamos iniciar daqui a pouquinho, já estamos iniciando a nossa aula. Deus abençoe os irmãos que já estão aí conosco online. Ailton Souza, paz do Senhor, seja muito bem-vindo aí à nossa aula do Núcleo de Teologia CETAD, em Jales, interior de São Paulo. Deus te abençoe, meu irmão. Venha estar conosco aí grandemente participando dessa aula. Nós estamos aqui na aula de ética cristã e hoje nós vamos encerrar esta aula aí. Deus abençoe, muito obrigado aí, tá? Muito obrigado, que os irmãos continuem em oração pela minha esposa. Ela não está bem, mas nós cremos na vitória, por isso que está um pouco corrido aqui para mim, mas a gente está procurando aí, na segunda-feira, se Deus quiser, nós vamos colocar uma pessoa aqui na secretaria para estar auxiliando, né? Então, estou tentando aí ajustar e correndo para acertar todos os atrasos aí da secretaria. Mas Deus abençoe os irmãos, seja muito bem-vindo. Tiago Ferreira, paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe sua vida, irmão Tiago, conosco aí. Vamos lá, meus irmãos, vamos iniciar nossa aula, então, de ética cristã, é o fechamento da matéria. A próxima matéria é religiões comparadas, que nós vamos gravar aí no domingo à noite, às 9h15, né? Já está na programação aí das aulas do nosso canal. Se você quiser acompanhar a gravação das aulas, o horário, é só você olhar no nosso canal do YouTube, aqui mesmo, tá? Acesse a nossa página inicial do canal aí do YouTube da Faculdade CETAD, e você vai ver as aulas que já estão pré-programadas para acontecer. Às vezes acontece um atraso ou outro, elas são reprogramadas o horário, mas é só você se inscrever no canal. Se você já é inscrito, curta os nossos vídeos. Se você já curtiu, veja se está acionado o sininho de notificações, tá? Ele tem que estar acionado para que você seja avisado quando nós entramos aí online, tá bom? Senão você não vai conseguir saber quando nós estamos ao vivo ou não. Que Deus te abençoe poderosamente. Nossa irmã Maria Lúcia Ramos, Deus te abençoe. Abençoe o seu trabalho, seu familiar, boa sorte para você, para o Senhor Jesus Cristo. Jeová, tenha um ótimo dia, feliz dia. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, viu? Vamos iniciar então nossas aulas. Nós vamos aí para ética cristã. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, deixa eu colocar aqui os comentários mais visíveis. Pronto, glória a Deus por isso, né? Já estamos aí. Deixa eu colocar aqui na tela maior, que senão não enxergo, eu já uso óculos. Meus amados irmãos, nós estamos aí encaminhando para as gravações das últimas matérias do curso básico, tá? Nós vamos gravar esta ética cristã. Essa ética cristã é a matéria de número, é a 23ª matéria, é a matéria de número 23, e domingo à noite vamos iniciar a primeira aula de religiões comparadas, que é a última matéria da grade curricular do nosso curso básico. Aí nós iremos continuar aí com as gravações do curso médio, e aí sim, essa semana, nós terminando aí as aulas do básico, iniciaremos as aulas do bacharelado. Então, essa semana já vamos estar fazendo o fechamento dos alunos, já vamos estar preparando o acesso, tudo certinho para que os irmãos possam acessar aí as aulas do bacharel, tá bom? Então, nós vamos continuar aí nessas gravações. Que Deus abençoe. Quero agradecer a todos os irmãos aí que têm orado pela saúde da minha esposa. Que Deus te abençoe. Nós precisamos e somos carentes da sua oração.
Muitas vezes as pessoas pensam que nós, por ter algumas responsabilidades como nós temos, estamos alheios aos acontecimentos, e isso não é verdade, tá? Eu sou uma pessoa como você, que ama o Evangelho, ama a palavra, ama estudar, e nós estamos aprendendo a cada dia a palavra de Deus. E tenho aí estendido até vocês o nosso conhecimento para que vocês possam ser abençoados poderosamente, tá? Estamos querendo trazer algumas novidades, algumas bênçãos para vocês aí, estamos preparando, tá, para o grupo. Então continue firme conosco, nós estamos aqui numa tarefa árdua, mas nós iremos aí chegar até o fim no nome do Senhor Jesus, tá bom? O bacharel, você tem valores, irmão, os valores dos cursos estão todos no nosso aplicativo, tá bom? Quando você manda uma mensagem para o nosso WhatsApp da secretaria, como nós estamos sem secretária no momento dessa gravação, possa ser que quando você assista esse vídeo já esteja tudo normalizado, né? Então hoje estou gravando ao vivo, hoje é exatamente dia 30/6 às 21 horas e 28 minutos. Então, neste momento, nós estamos sem a nossa secretária. Então, pode ser que você agora está tendo alguma dificuldade. Mas ao mandar uma mensagem, você recebe um link do aplicativo e você recebe lá o link do grupo de alunos, tá? Então, quando você acessa o nosso aplicativo, você tem tudo lá, irmão, tudo. Seja um explorador, meu irmão, explora o nosso aplicativo. Pega o aplicativo lá, quando você pegar o aplicativo, ele é bem intuitivo, você vai clicando nas janelinhas, vai navegando nele, porque você tem tudo lá. Você tem apostila, tem prova, tem material didático para fazer download, tem aula, você tem um material, você tem mais de 300 videoaulas de hebraico, tem mais de 60 aulas do grego. Meu irmão, tem uma infinidade, você tem aula de capelania, você tem mais aulas de administração lá secular, né? Administração secular lá, tá? Então você tem uma gama de videoaulas lá muito grande, gratuitamente, com acesso grátis para assistir, tudo pelo nosso aplicativo. Então acesse aí o nosso aplicativo, tá bom? E Deus te abençoe. Ailton Souza, Deus te abençoe, meu irmão. Eu não posso falar isso agora aqui ao vivo, porque senão o YouTube me barra, tá? Deus abençoe. Mas faça contato com a secretaria ou acesse o aplicativo. Vamos lá, meus irmãos. Nós vamos iniciar a nossa aula de ética cristã, tá? Então vamos lá. Vamos aqui para a nossa lousa, pronto. E vamos falar sobre a fonte da ética cristã. É a nossa quinta aula, tá? Todos esses materiais em PowerPoint que eu faço, todas essas apresentações, os irmãos veem que eu tenho um cuidado. As minhas aulas, elas são todas preparadas, né? E algumas vezes eu uso a lousa digital. Quando eu uso a lousa digital, não tem PowerPoint, irmão, tá? Não tem PowerPoint. Você tem que tirar um print da tela aí. Porque quando eu uso a lousa, é porque eu faço meus rascunhos e eu não tenho PowerPoint. Isso aí é feito pelo momento que Deus nos concede, pela graça do Eterno. Então aí eu uso aqui a lousa para eu poder escrever aqui e fazer algo que eu tenho que passar, e aí eu não tenho PowerPoint, tá? Algumas apresentações que você vê aí eu tenho, então isso aqui é apenas um esqueleto que nós usamos, e quando eu vou para MyBible também, não tem PowerPoint, aí análise na hora, no momento que nós fazemos uma análise junto com você, para que você possa entender, e até porque você vai aprender também a fazer essas análises. Então isso é muito bom. Como a nossa aula é explorativa, nós queremos formar exploradores da palavra, e não só incultar uma verdade na sua mente, mas eu quero abrir a janela do conhecimento para que você possa procurar cada vez mais conhecer a palavra. Então, muitas coisas do que eu faço aqui é intuitivo, tá? Intuitivo. Tem irmão lá na lousa, por exemplo, tem irmãos lá que quando eu fiz as aulas na lousa, eu não tinha PowerPoint, ali não tem print, não tem nada. Você tem que parar o vídeo, você que tem que fazer um print e escrever, fazer o seu próprio desenho de uma maneira que você entenda, porque nossas aulas são muito intuitivas, tá bom? Nós aqui não seguimos, nós não somos robô, nós somos professores, nós somos umas pessoas que crê na manifestação do Espírito Santo, e se o Espírito Santo entrega na hora que dá aula,
eu passo para vocês aqui ao vivo também, tá? A gente aqui não escolhe o que nós quer passar, não. Se surge uma dúvida aqui na hora, a gente já busca aqui na hora mesmo e tenta fazer. Então, a gente tenta ser o mais cristalino aqui nas aulas e mais didático possível, tá bom? Meus irmãos, olha, então pega aí uma caneta, pega a sua caneta, tá? Para você fazer as suas anotações. Você tem que ser um explorador, meu irmão. Pega aí a sua Bíblia, ó. Deixa do lado aí a Bíblia. Aí, deixa a Bíblia do lado aí, tá? A minha já está aqui, pronta para eu fazer uso dela. Deixa a sua Bíblia do lado aí. Se precisar ir a Bíblia, você vai. Apesar que eu uso a Bíblia digital para que você possa entender melhor. Mas faça as suas anotações aí, tá bom? Ainda não comprei uma iluminação aqui. Pode ver que se eu abaixar aqui, dá uma, né? Dá uma apagada aí. Mas a gente vai melhorar logo, logo. Deus abençoe. Deus seja louvado todo o tempo, pastor Jailson. Vamos lá, meus irmãos. Então vamos iniciar aqui? Então vamos lá. Você já está aí atento? Então vamos para a nossa aula de ética cristã. Nossa última aula de ética cristã aqui. Vamos lá. Para o povo de Deus, além do reflexo da Imago Dei nele, ele tem uma regra de fé e prática, tá? O povo de Deus, além do reflexo do Imago Dei nele, né? Imago Dei, que é a imagem de Deus, no latim. Então, além do reflexo da Imago Dei nele, ele tem uma regra de fé e prática, ou melhor, um código de ética dado pelo próprio Deus através da Sagrada Escritura. Então, nós seguimos um código de ética que foi dado pelo próprio Deus através da Sagrada Escritura. É aquilo que eu falo para os irmãos desde o início das nossas aulas de ética cristã. Olha, a palavra de Deus é o nosso manual de fé e prática, tá? É através dessas palavras, através das profecias deste livro que nós cremos que é a palavra inspirada por Deus, e nós procuramos, então, seguir as palavras deste livro aqui. Só que nós temos que entender também, você já aprendeu isso lá em Introdução à Bíblia, que existem vários tipos de Bíblia. Então, nós tentamos, nas nossas análises, puxar de alguns das Bíblias que ainda mantêm o escrito grego e o hebraico. Sabemos que não são os originais, que os originais, muitos já se perderam há muito tempo. Nós temos as cópias dos originais. Mas não houve distorção, é comprovado por muitos estudiosos que mesmo nós tendo as cópias, não há distorção. A distorção começa nas traduções. Então nós tentamos ver aí as transliterações, né, que trazem uma distorção. Então nós tentamos olhar no mais aí original possível, para que possamos pegar a essência do que nos é passado através da palavra de Deus, tá? Então temos aí que através da Sagrada Escritura nós temos então isso aí. Ó, 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, o versículo 17, nós encontramos escrito assim: toda escritura divinamente inspirada, ó, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Toda escritura divinamente inspirada, tá? Não está dizendo que é essa escritura. Toda escritura, daqui a pouco nós vamos ver isso aí. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra, tá? Então, a ética já começa aí, esse código que nós temos de ética da palavra de Deus. Vamos olhar mais de perto esse texto sagrado? Então, vamos utilizar da nossa ferramenta, o MyBíblia, vamos usar da nossa ferramenta, e vamos então ver aqui a palavra de Deus em 2 Timóteo 3,16. Deixa eu pegar aqui, vamos pegar aqui 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16, tá?
Então, nós temos aqui a Bíblia que nós usamos, tá? Usamos a Bíblia Revista e Atualizada Interlinear, que a sigla dela é Araí mais porque ela tem os strong de procura do dicionário, tá? Então, essa Bíblia, quando tem esse maisinho aí, é porque ela está ligada ao dicionário bíblico strong. Então, é Almeida Revista e Atualizada Interlinear. Então, nós temos ela aqui. E aqui, olha, ao lado eu vou colocar a Bíblia grega. Então, eu vou colocar a Bíblia interlinear de Bereia. Então, eu estou usando a Bíblia de Bereia interlinear. Tá? Porque muitos irmãos, pastor, qual é a Bíblia que você está usando? Por que interlinear, irmão? Você tem que usar interlinear, porque é a interlinear que vai ter essas especificações, tá? E aqui eu tenho o dicionário, tá? O dicionário que eu uso aqui, você pode observar, é o dicionário bíblico Strong, e eu tenho o Strong Português Dicionário também, tá? Então são dois dicionários que eu utilizo. Dicionário bíblico Strong é o mais utilizado por todos professores, por todos estudiosos, o mais utilizado é o dicionário bíblico Strong, e nós utilizamos, e tem esse Strong que é em português, mas eu gosto de utilizar ele. De vez em quando eu intercalo entre os dois. Então, eu só tenho esses dois dicionários que eu coloquei no MyBible, tá? No MyBible você tem que abaixar os módulos e ir instalando os módulos que você quer. Então, esse aqui que eu uso no computador, ele é bem enxuto, tá? Porque existe muitos dicionários, muitas versões, mas eu coloco ele bem enxuto apenas com as ferramentas que eu gosto de utilizar, que são as mais práticas. Então, tá aí. Então, aqui nós temos o dicionário para nós ver as palavras, e aí quando eu clico na palavra, ela já vai procurar no dicionário Strong e já vai aparecer para nós aqui na lateral direita. Tá vendo essa lateral direita? Então, ela vai procurar no Strong, deixa eu ficar um pouquinho para cá, isso. E ela já vai aparecer aqui na lateral direita. Por exemplo, ó, temos aqui toda a escritura. Então, como nós estamos trabalhando com o grego, ela vai aparecer aqui no grego. Olha. Então, tem aqui toda a escritura. Está vendo a escritura? Se eu der 2 cliques nela, ela vai abrir aqui no dicionário Strong a palavra grega, né? A raiz grega que foi traduzida para a escritura. E a raiz grega aqui é grafe, né? Grafê, olha aí. Aqui do lado está escrito a transliteração, que é grafé. Grafé. Se eu for ler aqui na Bíblia grega, olha aí, ó. Aí está escrito aqui, ó. Passa grafé, grafé. Tá vendo? Então tem aqui. O que é esse grafé grego que foi traduzido por escritura? Olha o que ele significa, de afinidade incerta, mas ele significa, ó, primeiro, escritura ou coisa escrita, né? Olha, escritura usado para denotar tanto o livro em si como o seu conteúdo, certa porção ou seção da Sagrada Escritura, tá vendo aí? Então ele vai mostrar aqui o que é esse grafé que está aqui, que nós estamos vendo. Então, pode ser escritura ou uma coisa escrita, olha, tá vendo aqui, ó? Escritura ou coisa escrita, olha, vem aqui do lado, tá vendo? Usado para denotar tanto o livro em si como o seu conteúdo. Tá? Então, isso é grafê. Então, quando diz assim, toda a escritura, está dizendo, olha, toda coisa escrita, ou toda escrita, ou todo livro escrito, ou ou uma parte escrita, né? Então, que essa escrita que é inspirada por Deus, então, não está dizendo que toda escrita é útil para o ensino. Está dizendo que toda escrita inspirada por Deus, e aí nós temos a palavra aqui, ó, inspirada, né? E inspirada por Deus, que é uma palavra só utilizada. Ó. Aqui é a raiz da palavra, ela é teopeneusto, teopeneusto. Aqui, ó, olha aqui, ó. Olha aqui na Bíblia grega, olha. Ó, grafé teopeneustos. Aqui, ó. Teopeneustos, tá? Então, quando eu dou 2 cliques, ele vai nos mostrar aqui teopenestos, vai mostrar o derivado, olha, essa palavra teopeneustos tem o derivado teo, que é Deus, tá? E ela tem um outro derivado aqui, são duas partes, né? Que o pneu, que é respirar, sopro, né? O pneu, o espírito, sopro. Por isso que ela é traduzida
inspirada por Deus ou soprada por Deus, né? Respirada por Deus. Esse seria aí o significado da palavra, tá? Só para você entender. Então, temos aqui toda a escritura inspirada por Deus, é útil para o ensino, e eu ensino aqui, olha aqui, irmãos, por isso que nós falamos de ética cristã, que são as bases que a Bíblia nos fornece sobre uma boa conduta que nós devemos ter. Nós estamos falando disso, tá? Então, olha aí. A palavra ensino aqui, olha, é didascalia, né? Didascalia. Tá? Então, temos aqui a didascalia, olha aí, ó, você vê aí, tá vendo? Ó, didascalia, tá vendo? Ela tem aqui no grego e em português. O que significa didascalia? Olha, ó, ensino, instrução, ensino. Aquilo que é ensinado. Ó, doutrina, ensinamentos de preceitos. Tá? Olha aí. Então temos aqui o significado de didascalia, que é ensinamentos, preceitos. Então ele está dizendo no texto que toda a escritura inspirada por Deus, ela é útil, né? E essa palavra útil aqui, ela é interessante, meus irmãos, porque essa palavra útil, olha aí, é lucrativo, olha, ofelimos, né? Que significa lucrativo. Tem outra referência de ofelos, vantagem, proveito, né? Então, toda palavra inspirada por Deus, ela é lucrativa, né? Ela é lucrativa, ela é útil, é proveitosa. Para quê? Para o ensino. Aí temos aqui didascalia, para a instrução, para o ensino. E é isso que nós estamos fazendo, nos utilizando da palavra inspirada, que é muito proveitosa para nós na área do ensino e da instrução. É isso que nós fazemos aqui. Deus abençoe, pastor Helena, seja bem-vinda. Glória a Deus. Estava no culto. Nós começamos agora há pouco. Rafael Fonseca, Shalom. Shalom Adonai. Deus abençoe. Vamos lá, meus irmãos. Vamos continuar aqui. Então, ela é proveitosa para ensinar, né? Olha, para repreensão, e a palavra grega que nós temos, a raiz grega para repreensão, ó, elegorros, elexos ou elexos. Eu não sou bom em dicção, tá? Eu estou aprendendo grego e não sou bom em dicção. Que significa, olha, verificação pela qual algo é provado ou testado. Olha que extraordinário isso aqui, olha. Essa palavra significa verificação pela qual algo é provado ou testado. Então, quando diz que ela é apta para o ensino e ela também é proveitosa para a repreensão, não é só repreender de dizer, não, a palavra ela é útil para verificar se algo é provado, é aprovado, se algo está testado, se aquilo realmente. Então, ela serve para testar, para provar, né? Palavra inspirada por Deus serve para isso também. E ela serve também, ó, temos aqui para correção. Olha aí, correção. E a palavra correção vem da raiz grega aqui, epanortoses. Olha, epanortoses, que é uma palavra composta, tá? Por que composta? Porque, ó, epanortoses, ela é composta. Aí nós temos aqui de epi, que é uma raiz que fala sobre, em cima, né? Perto, perante, tá? Então temos aí essa palavra epi, que é em cima, perto, perante, e ela é composta de amartu, que é levantar, endireitar, né? Então, olha, reconstruir, olha que bacana. Olha que bacana isso aqui, ó. Dá para ver aí, ó? Reconstruir, restaurar. Então, quando fala que ela serve para correção, essa palavra no grego não é só corrigir, né? Mas ela também é para correção, ou seja, para levantar e endireitar. Sabe aquela pessoa que está torta, precisa ser restaurada, trazer de volta para reconstruir.
Então, a palavra inspirada, ela é apta para reconstruir, tá? E nós cremos nisso. E a palavra de Deus, ela também é útil, né? A palavra inspirada, soprada por Deus, ela também é útil para educação. Educação na justiça. Essa educação, nós temos aqui a palavra grega paideia, né? Paideia, olha aí, ó. Todo treino e educação infantil, ou seja, a educação dos primeiros passos. Olha que coisa bacana aqui. É que diz respeito ao cultivo da mente, moralidade e emprega propósito, ora ordens, admoestações, ora repreensão. Então, olha como essa palavra grega nos traz todo esse compreendimento aqui, ó. Aí tem punição também, tá? Então, olha aí, que quando diz que a palavra assoprada por Deus, a palavra inspirada por Deus, né, aspirada por Ele, olha só, ela é útil, aproveitosa, né? Proveitosa. Para quê? Para educação, né? E essa palavra educação, nós vemos aí a palavra paideia, né? Que significa treinar e educar, como se fosse um treinamento de educação infantil, né? É os primeiros passos. Por isso é o curso básico que vai dar os primeiros passos do conhecimento da palavra. Olha quanta coisa você está aprendendo aqui no nosso curso básico aqui, ó, tá? O que significa essa instrução em educação infantil? Olha entre parênteses. Diz respeito ao cultivo de mente, né? Criancinha, é o cultivo da mente, tá? E moralidade, e emprega para esse propósito, ora ordens de admoestação, ora repreensão e punição. Então a palavra de Deus, ela é muito complexa e ela é utilizada para tudo isso na nossa vida. E para que a escritura é inspirada, tudo isso, o que isso faz? Olha o versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então, essa palavra que nós estamos citando, falando ora sobre ética, sobre esse código que nós temos, né? Essa palavra que nós acreditamos que nos traz uma boa conduta e prática, regra de fé, isso que nós cremos que nos traz saúde, que esta palavra inspirada por Deus, olha aí, essa palavra inspirada por Deus, ela é na nossa vida a fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha esse habilitado. Vamos ver esse habilitado? A palavra grega para habilitado aqui é exartizo ou exartizo, erartizo. Acho que é um ex aqui, exartizo. Olha o que significa aqui, olha. Completar, terminar. Olha aqui, completar e terminar. Então, para que você concluiu, a palavra vai completar você, vai concluir e você vai estar habilitado. Olha, suprir com perfeição, terminar, chegar ao final, né? Cumprem-se os dias. Então, chega ao final, completou, terminou, concluiu, a palavra vai fechar em você e aí você vai poder entender, então, essas questões de moralidade. Então, a palavra de Deus é inspirada para nos trazer mudanças para a nossa vida. Deu para entender? Existem princípios, norma, doutrina imutável, a igreja é o agente do reino, usa 49, isso mesmo, tá? Nós falamos sobre isso na aula passada, Deus abençoe pela colocação aí. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos, Deus abençoe nossos irmãos que estão conosco, oh, glória. Deu para entender, meu querido, então? O porquê que nós estamos falando de ética cristã, que é palpada na palavra? Vamos voltar lá, então. Vamos voltar lá para continuarmos vendo isso aqui. Então, nós temos aí a fonte, nós estamos falando hoje sobre a fonte da ética cristã. E a fonte, ela é a palavra, né? Então, a fonte, ela é a palavra, tá bom? Então, nós temos ela aí. Vamos continuar aqui?
o Espírito Santo, olha aí, o Espírito Santo foi dado ao crente em Cristo para ajudá-lo a cumprir o código de ética de Deus para o seu povo. Então, o Espírito Santo foi dado ao crente, aquele que crê na pessoa de Jesus, para ajudá-lo a cumprir o código de ética de Deus. Isso aqui é muito importante, porque sem o Espírito Santo nós não conseguiríamos cumprir com o código de ética, ou seja, não conseguiríamos seguir os preceitos de Deus, as leis de Deus, a moralidade de Deus. Nós não conseguiríamos sem o Espírito Santo. Isso está lá registrado em Hebreus, né? Todos os cerimoniais não eram suficientes para salvá-los. A morte de animais, de bezerro, de bode, a morte de cordeiro não era suficiente, porque o homem era carnal e tendencioso. Você aprendeu isso em antropologia na matéria passada, que a carnalidade, o homem perdeu a sua comunhão, houve um desequilíbrio e agora o homem ele se torna incompetente em adeguir, em crer, em fazer, em concretizar a obediência na palavra. Tá? Não tinha como, se não fosse a atuação do Espírito Santo para trazer essa mudança, se não for a atuação do Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, irmão, nós não cumpriríamos a justiça de Deus e nem conseguiríamos mudança na nossa maneira de falar, nossa maneira de agir, mas por causa do Espírito Santo agora podemos cumprir com aquilo que é ético bíblico, com aquilo que é um modus operandi, uma maneira de viver com Cristo. Olha, deixa eu colocar aqui para você, vamos dar uma olhada em João 14, 26. Deixa eu colocar aqui para você acompanhar aí. João 14, 26. Vamos aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. 14 e o versículo 26. Olha o que diz aqui, olha. Mas o Consolador, tá? E aqui Consolador, né? Paracletos. Às vezes eu ainda tenho uma dificuldade para definir a letra, tá? Por exemplo, aqui, ó. Tá? Aqui, ó, Paráclitos, tem um acento no A. Então, é para ler Paráclitos, que é o Paracleto, né, o Consolador. Se nós clicarmos aqui, ele vai abrir aqui para nós, ó, Paracletos, né? Aquele que foi chamado, convocado, que está do lado de alguém especial, especialmente convocado a ajudar alguém. Ele foi convocado para ajudar alguém, né? Alguém que pleiteia a causa do outro, de um juiz, intercessor, no caso, o Paracleto de Jesus Cristo. Jesus Cristo enviou o Espírito Santo, enfim, para ser intercessor, para nos ajudar, né? Ó, de Cristo em sua exaltação à mão direita de Deus, suplica a Deus pelo perdão dos nossos pecados. É um amparador, consolador, tá tudo aqui. Socorro, Espírito Santo, destinado a tomar o lugar de Cristo com os apóstolos depois da sua ascensão ao Pai. Tomar o lugar de Cristo aqui, no caso, não está dizendo em ficar no lugar de Cristo, né? É ajudar no lugar do Senhor. O Senhor Jesus andava com os seus apóstolos, e agora Jesus ascendeu aos céus e precisava que o Espírito Santo permanecesse no lugar de Cristo com os apóstolos, orientando, e também agora na igreja, orientando a igreja, tá? Senão você vai achar que está ocupando o lugar. Não, não é isso. É ocupar o lugar no sentido de estar auxiliando aquilo que Cristo iniciou, porque Jesus ascendeu aos céus, e para não nos deixar órfãos, deixarmos sem ninguém, deixarmos aqui alheio à própria vontade, o Espírito Santo está aqui, habitando em nosso ser, para nos conduzir. Então vamos lá.
Mas o Consolador, ó, o Espírito, aqui é pneuma, né, no grego, Espírito Santo, olha, pneuma ágios, né, pneuma ágios, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Olha que bacana. Essa palavra ensinará aqui é o didascos, né? Aqui, ó. É da raiz, olha, didasco, tá? Que é uma forma prolongada, causativo de um verbo primário, né? É aprender. Olha aí. Ensinar, né? Então o Espírito Santo, ele nos ensinará. O que é ensinar? Olha, conversar com outros a fim de instruí-los, né? Ó, deixa eu pintar aqui para você acompanhar. Conversar com outros a fim de instruí-los, pronunciar discursos didáticos, ser professor, desempenhar ofício, conduzir como um professor. Então é isso que o Espírito Santo faz conosco aí, tá? Ensinar alguém, ó, dar instrução, ó, instilar doutrina em alguém. Então ele dá instrução, ele nos mostra, ele coloca em nós, instila em nós a doutrina do reino dos céus. Olha aí, ensinando, prescrito, explicar algo, ensinar alguém, né? Então é isso que o Espírito Santo faz conosco. Então, quando diz que ele nos ensinará, é porque ele vai estar conosco, assoprando em nossa mente, falando a nossa alma. Enfim, você já fez pneumagiologia, eu não preciso entrar nesses detalhes. Se você não fez, volta a matéria aí algumas aulas para trás e faça lá pneumagiologia, é, é, antropologia, né, cristologia, que aborda esse atuar do Espírito Santo aí na nossa vida. Então vamos lá. Ensinar todas as coisas e vos fará lembrar tudo, ó, vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. Essa é a atuação do Espírito Santo na nossa vida, tá? Então, uma pessoa que não tem ética, que não respeita os princípios, será que ele está ouvindo a voz do Espírito Santo? Então, perceba que há um contraste. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um profeta, vai lá, ele profetiza, né? Ele tem o dom de profecia, vai na igreja, profetiza, revela o oculto, escondido, mas será que ele está cheio do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo está falando com ele mesmo? Porque nós não podemos olhar para os dons. Os dons são ferramentas entregues por Deus para redarguir, para salvar, para conduzir o rebanho, vamos assim dizer, né? O crente cheio do Espírito Santo, ele produz fruto. Pelo fruto os conhecereis. Mas como nós vamos saber quem é quem? Aí Jesus disse, ó, pelo fruto os conhecereis. Nós já falamos aí disso aí em aulas passadas, falamos disso aí, você já aprendeu isso nas aulas, das matérias anteriores, né? Então, perceba que ele nos faz lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, ele ensina, ele conduz, ele fala. Então, uma pessoa que ela pode fazer algo e não estar ouvindo a voz do Espírito. Ela pode ter o Espírito, mas não está obedecendo. Nós já aprendemos isso em aulas anteriores, que isso aí o apóstolo Paulo chama de crentes carnais, né? Porque o espiritual discerne, o espiritual sabe, aquele que ouve a voz do Espírito Santo, ele sabe conduzir bem todas as coisas. Deus abençoe nossos irmãos. O Idney, seja bem-vindo aí, em nome do Senhor Jesus. João Alves, Deus abençoe sua vida. Maria Lúcia, glória a Deus. Então, é nessa questão da ética. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele nunca vai contra a ética, ele nunca vai contra os princípios da palavra. Ele não depende de um regulamento, ele não depende de uma norma formativa da igreja. O cristão que tem o Espírito Santo, que tem, como na aula passada nós falamos, a sã consciência,
sã consciência, porque quando nós falamos em ética, a Bíblia utiliza a consciência para falar sobre a conduta do cristão. Então, um cristão que ouve o Espírito Santo, ele tem uma boa consciência, uma boa conduta, independente se é lhe falado que pode ou não pode fazer. Isso é natural, o próprio Espírito Santo vai colocar o código de ética de Cristo no coração do homem, no coração da mulher. Se o Espírito Santo não colocar na sua vida, não trazer para você um código de ética na sua vida, então você não está tendo aí uma união, uma ligação, você não está tendo uma reciprocidade com o Espírito Santo, tá? Então vamos voltar lá para nós continuar aqui. Deixa eu voltar aqui, pronto. Deixa eu voltar aqui na nossa lousa e vamos seguir aqui em frente, tá? Então a fonte é a palavra de Deus que é inspirada e o Espírito Santo que coloca em nós toda exortação, consolação, ensino, instrução, coloca em nós até o discernimento através de dons ministeriais, de dons formais, de dons espirituais, de dons até mesmo naturais absorvidos pelo Espírito Santo. Então, ele coloca em nós essas questões. Mas vamos lá. A lei dada por Deus ao povo de Israel, ela se divide em 3 partes. Nós já temos aprendido isso nas aulas passadas, né? A lei cerimonial, a lei civil e a lei moral, né? Até quando nós falamos lá dos 10 mandamentos, nós vamos gravar um vídeo ainda, e esse vídeo a gente vai lançar como um suplementar mais para frente, não agora, quando terminarmos o básico. Nós vamos gravar um vídeo olhando só para os 10 mandamentos na sua língua hebraica, não trazendo a compreensão após a sua transliteração para o português. Mas nós vamos pegar os 10 mandamentos no hebraico para fazermos uma análise de tradução, uma análise pictográfica, uma análise guimátria. Nós vamos utilizar dessas ferramentas para fazer a análise dos 10 mandamentos e nós vamos fazer isso aí talvez no hebraico bíblico, tá? Porque no hebraico bíblico nós fazemos muita análise nesse sentido. Então não perca aí que nós vamos ter uma aula que nós vamos falar dos 10 mandamentos aí no hebraico. Então, olha, a lei cerimonial, lei civil e lei moral. A lei cerimonial cumpriu-se totalmente em Cristo, não sendo obrigado o cristão a obedecê-la, pois Cristo já fez isso por nós na cruz. O que é essa lei cerimonial que nós não precisamos cumprir? É justamente a lei dos sacrifícios, né? Quando fala lei do cerimonial, é a lei do cerimonial do tabernáculo, aonde se oferecia um sacrifício para expiação do pecado. A nossa expiação do pecado hoje é Jesus. Ele é quem perdoa os nossos pecados. Nós não precisamos mais sacrificar cordeiros, carneiros, bode ou qualquer outro tipo de animal, né? Ir lá para a purificação e levar 2 pombinhas, 2 passarinhos, e fazer toda aquela liturgia para a purificação, porque Jesus já fez tudo isso por nós na cruz. Então, a lei do cerimonial, esta lei do cerimonial, que estava no tabernáculo, e segundo Hebreus, é sombra, figura das coisas celestiais. Nós estamos fazendo essa análise lá no nosso Amishkan Liftav, né, o tabernáculo, do princípio ao fim. Vamos ter uma aula essa semana ainda. Então, esta lei do cerimonial, Jesus cumpriu, né? Jesus ele realizou por nós uma única vez, até porque a lei do cerimonial não alcançava os gentios.
A lei do cerimonial só alcançava os judeus e não os gentios. Por que alcançava os judeus? Por causa do pecado dos judeus cometido. E agora foi preciso levantar uma tribo, uma nação, né? Uma tribo sacerdotal, que é a tribo de Levi, para agora eles intercederem pelos demais da nação, porque eles traíram a Deus com o bezerro de ouro no Monte Sinai. Então, a nação que era para cumprir a vontade de Deus, de alcançar todas as famílias da terra, ficou incapacitada por causa do pecado da idolatria. E aí foi necessário todo esse cerimonial nacional para a nação. Como agora a salvação é estendida a todos os homens da terra, universal, pela pessoa de Jesus Cristo, então não se faz mais os cerimoniais nacionais, porque o Senhor Jesus cumpriu uma vez só por toda a humanidade. Então a lei do cerimonial cumpriu-se totalmente em Cristo, não sendo obrigado ao cristão obedecê-la, pois Cristo já fez isso por nós na cruz. Quando falamos da lei civil, ela foi dada por Deus para disciplinar o relacionamento entre os israelitas, no que se refere ao viver numa sociedade agropecuária. Inclusive, é ela hoje uma das fontes do direito da sociedade, nas sociedades evoluídas. Acabou se tornando uma fonte, né? Eles acabaram se utilizando dessas leis e muitas sociedades que se evoluíram utilizando da lei civil. Então, essas leis civis, elas vão tratar justamente desse relacionamento dos israelitas com Deus e também dos israelitas com outros povos e também entre eles. Então, nós temos aí, como nós já vimos na aula passada, a questão para com um, para com o outro e para com o outro lado. Nós vamos ver isso mais na frente. Então, isso aí é a lei civil, por isso já chama civil. Né? São leis civis, leis para determinar o convívio de uma sociedade ali. E depois temos a lei moral. A lei moral, sim, ela foi sintetizada no Decálogo, os 10 mandamentos. E é o grande código de ética da Tanar, né? Antigo Testamento, para que você entenda, mas a Tanar. Então, ela é o grande código de ética da Tanar. Ela é o maior código que tem de ética da Tanar é os 10 mandamentos. E depois o Senhor Jesus pegou esses 10 mandamentos e dividiu em duas partes, né? Ele pegou a lei moral para com Deus e a lei moral para com os homens. Então, o que deve ser obedecido para com Deus e para com o próximo. Aí Jesus fez o quê? Olha, amar a Deus sobre todas as coisas, ele engloba 4 leis morais do decálogo, que é para com Deus, e depois as outras 6, que é para os homens, ele então engloba aí amar ao próximo como a si mesmo. E aí ele vai englobar né, essas leis, os 10 mandamentos em 2. E nós vamos falar sobre isso, tá? São 10 mandamentos, e cada mandamento ele equivale a uma letra do Aleph Beit. Então, por isso que nós temos que analisá-las no hebraico. E nós vamos analisá-las futuramente. Fique tranquilo quanto a isso. Vamos lá, vamos continuar aqui. No Decálogo, nós temos, então, os mandamentos éticos que tratam do relacionamento do homem com Deus, que são os 4 primeiros. Depois nós temos os mandamentos que disciplinam o relacionamento ético entre os seres humanos, que são os outros 6 mandamentos seguintes. Tá? Então nós temos lá 4 mandamentos, que é o relacionamento do homem com Deus, e os outros 6 mandamentos, que é o relacionamento dos homens com a sociedade, dos homens entre os homens mesmo. Então, é o relacionamento que eu chamo de relacionamento horizontal e o relacionamento vertical. O relacionamento vertical, os 4 primeiros, tratam para com Deus. E o horizontal trata com os homens, tá bom? Mas nós vamos falar disso um pouco mais para frente, no médio bacharel, porque nós vamos aí fazer análises pictográficas, análises mais profundas. E aqui no básico nós não queremos complicar, nós queremos que você tenha a base para que quando você for para o nível mais superior, você possa então entender alguns assuntos. Muitos que já estudam com nós
quando nós falamos algo, ele já sabe do que está sendo falado, porque já passou pelas matérias. Se você não passou, se você é daqueles que são turista, tá? O que é turista? Turista, pastor, eu sou turista, eu já sei tudo. Eu não preciso assistir aula, eu não preciso ler Bíblia, é só me dar as provas, aí eu faço, eu pago o meu certificado, isso aí para mim é turista, tá? Quer ter um certificado, então ele quer saber o valor do certificado, ele só faz a prova do jeito dele, aí quando ele tira uma nota baixa, porque ele tira a nota baixa porque não estudou, não assistiu a aula, não leu a apostila, ele tentou chutar, ele tentou fazer na sorte, né? Tem alguns que acham que isso é sorte. Ele tentou fazer na sorte, não conseguiu, aí liga para a secretaria, ó, tirei nota baixa, não prestou atenção, não usou o OICA, que nós ensinamos nas aulas, observação, interpretação, correlação, aplicação, não lê o texto, não observa o texto, não examina o texto, e aí, quando faz uma pergunta, as mesmas análises do texto bíblico, você tem que fazer as mesmas análises numa pergunta. Você não pode interpretar a pergunta com o seu conceito, você tem que ler e entender o que está sendo perguntado, e aí fazer a sua prova. Então, os turistas não faz isso, os turistas só querem saber de fazer a prova, pagar e receber um certificado, isso é turista. Né? Eu fiz lá na faculdade B, fiz na faculdade C, eu conheço pessoas que dizem que fez o bacharel em teologia, que para mim é um curso de graduação, né? O bacharel hoje, no mínimo, 4 anos, mínimo 4 anos. Talvez você vai fazer em menos tempo, porque é online e as aulas já estarão gravadas e você vai poder assistir às aulas continuamente no seu período de tempo disponível. Mas tem aluno que não. Tem aluno que ele não está assistindo aula não, irmão. Ele só pega lá, faz a prova e manda o dinheiro e pensa que a gente não sabe. A gente sabe. Como é que nós verificamos o acesso? Mas eu não vou bloquear ninguém, porque eu acho, meus irmãos, que isso faz parte de ética. Se você tem ética, você vai fazer tudo direitinho. Quando eu fiz a minha faculdade, eu não burlei, não, irmãos. Eu fiz tudo certinho, eu sentei. Você pensa que eu dou essas aulas aqui? Não, eu sento, eu estudo, eu analiso, eu vejo o que está coerente, o que não está coerente. Nós aprendemos, eu tenho um professor que me ensinou, eu tenho as faculdades que eu passei, e não é assim não. Então, nós temos também que aprender. Então, nós somos exploradores, fazemos as nossas anotações, fazemos as nossas leituras, fazemos a nossa exegese, tentamos compreender as minúcias do ensino que é passado, mas turista não, turista, meu Deus, turista só quer fazer a prova e pegar o diploma, pôr lá num quadro. Muitos me perguntam, a primeira coisa que pergunta é a carteirinha. E a carteirinha já está preocupado com uma credencial. Você tem que estar preocupado em estudar, aprender, tá? Não se preocupe com o anel agora não, olha, não se preocupe com o anel agora não. Eu tenho aqui, olha, aqui, ó. Tem aqui, ó. Não se preocupe com o seu anel agora não, tá? Quando você fizer o bacharel em teologia, nós vamos ter esse anel muito bonito para te vender, tá? É um anel teólogo, nós vamos ter muito bonito, tá? É um anel bem consistente, tá? E não é aquele vermelho, não, tá? Tem gente que usa anel com pedra vermelha. Teólogo, a pedra não é vermelha, não, é ametista, tá bom? Então, a gente vai ter. Logo, logo a gente vai ter. Não se preocupa, não. Você vai ter um bem bonito aí. Mas para você ter isso aqui, ó, para você ter essa coisa bonita aqui, você tem que fazer jus a ele. Não é pecado usar um anel, irmão. O pecado é você usar um anel e não ser condizente com ele. Isso é que é pecado. Tá? Eu já passei vergonha com pessoas que usam o anel no dedo, e quando eu vejo uma pessoa que usa o anel, eu falo, essa pessoa é culta. E aí você está dirigindo a igreja e pede para ele dar uma palavra de orientação, e aí não sai nada. Isso para mim é um pecado muito grave. Você não pode ter um anel que você não corresponda. Então, para isso, você tem que estudar. Não tem jeito, meu irmão. Olha, essas 20, olha, eu estou gravando essas 24. Sabe quanto tempo eu estou levando para gravar esse curso básico? Pode ver que tem aula minha aí que já faz um ano. Um ano. E eu tenho um aluno que fez aqui, que fez todas as provas em um mês. Se bobear, ele faz em 10 dias. Ele está fazendo para ter o certificado, mas ele não está estudando.
Não adianta falar que está estudando, que eu sei que não está estudando. No mínimo, para você estudar, são mais de 130 videoaulas. 130 videoaulas. O camarada vai assistir isso aí em um mês, meu irmão. Em um mês, 130 videoaulas. Faz uma continha básica aí. Um mês tem 30 dias. Se ele assistir 2 aulas por dia, são 60 aulas. Mas todo dia, sem falhar. Aí o camarada, para assistir 130 aulas, tem que assistir 4 aulas todo dia, sem falhar. As minhas aulas é mais de 1 hora, meu irmão. Mas vamos continuar aqui. Então tem o turista e tem o explorador. E eu quero que você seja o explorador. Eu falo para o seu bem. Para que você pegue essa didática acadêmica. Porque todos os acadêmicos, todos que estudam, têm que gostar de ler, de compartilhar material, de fazer pesquisa. Estudar. Tem que assistir, tem que ver. Eu tenho vários cursos que eu adquiri na minha vida e todos eles eu assisto, eu tenho salvo na minha biblioteca, de vez em quando eu volto, leio de novo, eu refaço, me atualizo. Você pensa que eu não faço curso também? Até hoje, meu irmão, eu faço curso. Eu estudo com o Rodrigo Silva, eu estudo com outros homens renovados, eu estudo. Quando eu vejo que lançaram um curso, eu também faço, para eu me manter atualizado, para eu saber o que está acontecendo. Tem que estudar, meu irmão, tem que estudar. Só fazer prova não resolve, não. Mas vamos lá. Vamos lá, Deus abençoe. Aí o nosso irmão, verdade, tem aula que estou assistindo e marco como antigamente, tudo no caderno. É isso mesmo, irmã Raquel, você é uma exploradora, minha irmã. É assim que faz mesmo. Estou fazendo as aulas gratuitas por enquanto, amei, estou aprendendo, benção. É isso mesmo. Todo estudante tem tem as suas marcações. Eu tenho um caderno abençoado que eu acho que quando eu terminar toda essa minha trajetória de básico, médio, bacharel, eu vou vender, fazer um livro. E vai ser uma benção. Vamos lá. Esse código de ética, ele era tão importante aos olhos de Deus, pois revela a sua vontade que ele determinou que os pais transmitissem aos filhos. Tá? Os mandamentos é um código de ética tão perfeito de Deus para com o seu povo que ele pede que isso seja passado de geração para geração. É tão importante que Deus manda colocar esse código de ética dentro da Arca da Aliança. Fica lá dentro. Pertence à glória de Deus. Porque esse código de ética, ele acompanha o eterno. Ele é eterno. E não pode ser mudado. Por isso que nós vamos fazer uma aula só dos 10 mandamentos, falando de cada um, porque tem muita gente aí que está desmerecendo os mandamentos do Senhor. Pode não, mas nós vamos fazer. E estas palavras, olha o que Deus diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás. Sabe o que é intimar? Quando você intima alguém, você está dizendo, vem aqui. Quando você intima alguém, fala, você tem que comparecer. Isso é uma intimação. A intimação, a pessoa tem que obedecer, tem que vir, foi intimado. Se não comparecer na sua intimação, vai sofrer perdas, vai sofrer danos. E essas palavras que eu te ordeno estarão no seu coração. E as intimarás, as colocarás, as impulsionarás a teus filhos. E delas, das palavras, falarás, andando em tua casa, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Olha, essas palavras, ela tem uma redundância, né? Sempre um gerúndio, né? Andando, deitando, levantando. Só o assentado que não é um prelúdio, mas as demais aí andando, que é sempre fazendo. Você não pode parar. Olha, vamos só fazer uma análise rápida aqui no My Bíblia. Você vê a importância desse código de ética da Bíblia. E muitos cristãos não têm ética e dizem assim, que ética é coisa do homem, ética é coisa do mundo. Olha, ética é o modo de viver. E o que Deus entregou ali é o modo que tem que viver, que tem que obedecer, que tem que ser. Ó, vamos por aqui.
Acompanha aqui, ó, Deuteronômio 6, 6, 7. Vou colocar aqui para você. Deixa eu tirar aqui as marcações. E vamos lá. Deuteronômio, ó. Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo 6. Olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui do lado a Bíblia hebraica. Olha, vamos colocar a Bíblia de estudo hebraico. E estas palavras, né? Palavras é davar, ó. Davar está aqui, ó. Davar, olha. Davar, né? Ou dabar, mas é davar, porque aqui não tem o dagesh no meio do beit aqui, ó. Tá? Davar, ó. É discurso, palavra, fala, coisa, dito, declaração, palavras, né? Então temos aí os mandamentos, davar, né? As 10 palavras. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha aqui o coração. Coração, aqui, ó. Levaverá, levaverá, levaverá. A raiz é levar, né? Que é leve. Essa palavra aqui, ó, só leve já é coração, mas aqui tá levar, dois vav, ó, dois beit. Você lê como vê, porque ele não tem o dagesh para beit. Aí você vai ver no hebraico. O coração, levev, no hebraico, significa, olha, homem interior, mente, né? Alma, inteligência. Alô, opa, deu pane aqui, irmãos. Minha câmera sumiu. Então, nós vamos sem câmera agora, tá? Eu acho que queimou minha câmera. Meu Deus, olha, tá vendo? A nossa gravação queimou a câmera. Vamos sem câmera. Vamos sem câmera. Peço perdão, meu irmão, mas nós vamos sem câmera. Então vamos para cá, vamos sem câmera. Tá? Travou, queimou. Depois eu vejo. Tá vendo a luta, meus irmãos? Falo para você que é luta. Então, olha aí. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Olha aí, coração, né? E fala, coração fala aqui, ó, do homem interior, mente, vontade, alma, inteligência. Olha aí, tá vendo? Então é isso que fala, tá bom? O homem interior. Então, meus amados irmãos, quando nós falamos aqui, estamos retratando justamente sobre isso. Deixa eu abrir aqui, que agora deu pane aqui, irmão. Espera aí. Deixa eu terminar aqui essa ética. Pronto. Agora nós vamos sem a minha presença. Vamos aqui direito, ó. Então, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, né, no teu interior, na tua alma, o teu verdadeiro eu. Intimarás, assentando, andando, deitando-se e levantando-se. Olha aí. A lei moral não caducou. Ela é também o código moral do Novo Testamento. Ela foi ratificada por Cristo, tá? Foi ratificada por Cristo. Olha aí. Junto com a lei moral, temos o sermão do monte, proferido por Jesus. Tá travado aí, irmão? Vocês estão vendo aqui? Não, eu não estou mexendo? Aquilo que ele proferiu naquela ocasião era para observância da sua igreja em todas as épocas. Meus amados irmãos, nós vamos encerrar esta aula. Deu pane aqui no equipamento, parou agora, ao vivo, tá vendo? Parou ao vivo, deu pane. Então nós vamos encerrar aqui, tá? E eu volto com essa aula. Tudo bem, meus irmãos? Vocês estão me ouvindo aí? Dá um oi aí se vocês estão me ouvindo, para eu ver que vocês estão me ouvindo aí. Tá bom? E nós vamos voltar com esta aula depois, tá? Vamos voltar, que a minha câmera sumiu, a câmera apagou, tá? Tivemos um problema com a câmera. Então nós vamos voltar com a aula depois. Nós estamos sem câmera no estúdio e como nós estamos tendo aí nós estamos gravando, tá? Não é que nós estamos gravando, nós queremos gravar todas as aulas iguais. Então nós não queremos ficar assim não, tá bom? Então nós vamos encerrar aqui e depois vamos voltar com esta aula, tá? Então não se preocupe, nós voltaremos na continuação desta aula posterior. Então você vai ver aí parte 2. Nós vamos ter aí Ética Cristã, parte 2.
Continue conosco na parte 2, irmãos. Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula aí, no nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.